versículo 1, amém? Acompanhe na sua Bíblia em nome de Jesus. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeie as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém, queridos? Feche seus olhos. Pai Santo, nesta manhã nós nos voltamos neste momento a Ti para ouvir o Teu falar. A Tua palavra que é Espírito e vida. A Tua palavra que é poder para a nossa salvação. Poder que quebra as cadeias interiores da alma, do coração. O poder da verdade que nos liberta do velho homem, da velha criação, do espírito deste mundo. E que nos faz verdadeiros discípulos conforme a Tua vontade. Senhor, portanto, nós abrimos nosso coração a Ti. Estamos dando início esta manhã a esta série de mensagens das 7 igrejas do Apocalipse. Senhor, nos abençoa com a Tua palavra. Fala ao nosso coração, para que ao ouvir as mensagens possamos fazê-lo de maneira certa, adequada, com fé, e que essas mensagens possam nos edificar para a glória do Teu nome. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos começando esta manhã, como eu estava aqui falando agora na oração, esta série de mensagens cujo tema principal são as 7 igrejas do Apocalipse. E esse tema é um tema bastante pertinente, sobretudo no tempo que nós vivemos. Um tempo de muita indiferença. Haja vista que estamos no período de Laodiceia, a última igreja das 7, a 7ª igreja é a igreja em Laodiceia, cuja o teor, o espírito de Laodiceia é correspondente a uma grande indiferença a Cristo e a sua palavra, uma grande mornidão espiritual que assola a igreja de Jesus Cristo do século 21, ou seja, essa igreja contemporânea da qual nós fazemos parte. E essa série de mensagens que serão ministradas, 7 mensagens, acredito que 7 mensagens, talvez 8 mensagens, de repente a gente faz a segunda parte de alguma, mas eu acredito que 7 mensagens ou 8 mensagens falarão muito forte ao nosso coração, uma vez que essas cartas, apesar de serem cartas enviadas às 7 cidades literais da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, 7 cidades que existiam na época de João, e 7 cartas foram enviadas às 7 igrejas. Mas o mais importante de tudo isso é que nós entendamos que estas 7 cartas são cartas proféticas. Amém? São cartas proféticas. Porque a Bíblia não tem compromisso com a história, ainda que ela passe pela história. A Bíblia não tem comprometimento e não quer se comprometer com a antropologia, a ciência que estuda sobre o homem, sobre o ser humano, nem tampouco com a arqueologia, com essas coisas que fazem parte aqui da terra, a sociologia, enfim. Mas o compromisso da Bíblia, das Escrituras, é justamente nos apresentar uma condição do povo de Deus, sobretudo aqui no Apocalipse, e procurar nos advertir, ou advertir todo o povo de Deus, de todas as épocas e lugares, sobre a sua real condição espiritual, e procura então exortar ou nos advertir para que tomemos um posicionamento positivo diante da palavra de Deus. Então essas 7 cartas são cartas proféticas. Nunca olhe para essas 7 cartas de maneira comum, ou de qualquer maneira, como alguém que olha para as cartas e queira fazer uma interpretação livre ou
uma interpretação imediata e aplicar em um contexto qualquer. Ainda que você possa fazer isso aí, mas o mais importante é saber que, sendo cartas proféticas, são cartas que tratam de uma condição espiritual da Igreja de Jesus Cristo em todas as suas épocas, ou em toda a era cristã. Então imagine comigo que as 7 cartas são profecias que estão narrando de maneira prévia, de antemão, toda a experiência da Igreja de Jesus em toda a era cristã. De modo que hoje vamos introduzir aqui a carta à igreja em Éfeso, que fala da condição da igreja de Jesus no primeiro século. Então a igreja do primeiro século, a igreja dos apóstolos, a igreja dos pais, ali teve a sua experiência espiritual, conforme nos narra aqui a epístola à igreja em Éfeso. E hoje estaremos então dando início a essa série de mensagens, extraindo de cada carta um ponto forte. Então olha só, nós vamos estudar a epístola de maneira minuciosa, cada versículo, e dando sentido para os versículos, porque tem coisas aqui que são de menos importância ou está em segundo plano. Nós não queremos dar um estudo bíblico sobre as 7 cartas, porque se fosse então assim, essa é a nossa vontade, nós teríamos que ministrar aqui pelo menos umas 20 mensagens, 3 mensagens de cada carta, 21 mensagens, para dar conta de exaurir todo o sentido do que está no texto. No entanto, não é esse o nosso desejo. Queremos passar de maneira breve pelas cartas, extraindo um ponto forte de cada epístola, exaltando a condição daquela igreja em que o próprio Jesus fala. Amém, irmãos? Amém, queridos? Então veja só, começa assim, ó, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Esse primeiro versículo aqui está falando de quem está falando a igreja, e sendo mais próprio, mais específico, fala o anjo da igreja. A palavra anjo vem do grego angelos, que quer dizer mensageiro. Então anjo é mensageiro. Então a palavra ela vai direta para o mensageiro da igreja. Quem é o mensageiro da igreja senão o responsável, o bispo, o pastor, ou aquele que está à frente daquele serviço? No caso, se fosse para mim essa carta hoje, seria, no caso, se essa carta fosse escrita hoje para nós aqui, então eu estarei na condição do anjo da igreja, aquele que é o mensageiro, aquele que vos fala, aquele que traz a palavra. Os irmãos entenderam isso aqui? Então, a palavra de Cristo é direto para o anjo da igreja, só que no final da epístola ele fala: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele fala ao anjo porque é aquele que recebe a mensagem, é aquele que é o responsável pelas ministrações. No entanto, ele fala a toda a igreja. Então ele fala nesta manhã a mim e a todos nós que estamos aqui, e a todos aqueles que ouvirão essas mensagens, futuramente por meio das redes sociais. Então ele escreve ao anjo da igreja, também à igreja, e ele se caracteriza como aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro e que tem na mão as 7 estrelas. Os irmãos voltarem um pouquinho para o versículo 20 do capítulo 1, os irmãos vão ver que está escrito assim, ó: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Então, imagine que ele está falando aos 7 mensageiros, aos pastores das igrejas locais. E que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, olha só, quem diz aqui a igreja em Éfeso e a todas as epístolas, a todas as nossas igrejas, é aquele que tem na mão as estrelas. Ou seja, ele tem na mão os seus mensageiros, os seus pastores, aqueles que o Senhor deu, que o Senhor entregou à igreja, conforme Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, quando nos é dito que ele, quando subiu às alturas, concedeu dons aos homens e entregou para a igreja como presente de Deus, pessoas voltados à palavra, voltados a mensagens, porque todos esses homens dons são mensageiros de Deus, começando pelos apóstolos, pelos profetas, evangelistas e pastores e mestres. Então todas essas pessoas aqui correspondem a pessoas que estão intimamente ligadas à mensagem, à palavra, à pregação, ao evangelho que é ministrado nas igrejas.
Diz a Bíblia que Deus tem na mão, Ele tem um controle da vida de todos os seus pastores, todos os seus mensageiros. E não somente isso, mas que quando Jesus subiu às alturas, quando Ele foi assunto aos céus e entronizado à direita do Pai, Ele foi entronizado, foi exaltado à destra da majestade, e então começou uma obra de edificação. Mas diz o texto que Ele anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Olha o versículo 1 do capítulo 2. Aquele que diz essas coisas, Ele conserva na mão direita as 7 estrelas, e que Ele anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Ou seja, Ele tem na sua mão, no seu controle, todos os ministrantes, seja esse um ministrante verdadeiro ou falso, seja esse um apóstolo verdadeiro, um apóstolo falso, seja esse um obreiro fraudulento ou um obreiro verdadeiro. Tudo está no controle de Deus, e por fim Ele resolverá todos os problemas da igreja. Mas não somente isso, a despeito de Ele ter ido aos céus, se ter sido assunto aos céus, Ele é aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Ou seja, conforme em Mateus capítulo 28, versículo 18, Ele é aquele que está no meio da igreja, Ele está presente em nosso meio, Ele anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Amém? Ele declarou, quando antes de ser assunto ao céu, falou assim: ó, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus está conosco. Diga amém. Jesus está presente no meio da sua igreja de todas as épocas. Jesus esteve caminhando e presente na igreja do primeiro século, na igreja do segundo, terceiro, quarto século, enfim, até hoje, no século 21. Jesus está presente nas igrejas, olhando, suprindo, advertindo, falando, batendo a porta dos corações, de certo modo, para que a igreja possa corresponder positivamente ao clamor do próprio Jesus ao nosso coração. Então o versículo 1 foi aquele que é o versículo que diz: ó, eu estou presente, amém? Eu estou presente e eu acompanho de perto a condição da igreja. O versículo 2 diz: conheça as tuas obras. As obras de quem? Do anjo da igreja e de toda a igreja, amém? Uma vez que ele fala o anjo da igreja e depois fala as igrejas. Conheça as tuas obras de quem? Do conjunto, do pastor e da igreja. Tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. O versículo 2 é um versículo que me chama a atenção, porque é um versículo que fala assim: ó, eu conheço as tuas obras, eu estou presente, eu acompanho de perto, e eu sei que vocês têm perseverança, têm muitas obras, têm labor, vocês têm conhecimento teológico. Por quê? Porque a igreja era capaz de colocar à prova os que a si mesmos estavam se declarando apóstolos e eram mentirosos. Então, para se colocar um apóstolo ou um suposto apóstolo à prova, é importante ter conhecimento, para quando o suposto apóstolo falar, então a sua palavra, o seu falar, vai denunciar, vai refletir, vai manifestar o que está dentro. Amém? Conforme aquele texto de Mateus capítulo 7, versículo 15, quando Jesus fala que devemos estar percebidos e com muita cautela aos falsos apóstolos, aos falsos profetas, que se apresentam à igreja disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Aí ele fala: pelos seus frutos o conhecereis. E qual é o fruto daquele que fala? Qual é o fruto e o produto daquele que é ministrante, daquele que é mensageiro? Qual é o produto? Não é a fala? O produto, o fruto daquele que ministra não é a ministração, o fruto daquele que prega, que fala, não é a pregação, não é a fala, não é o discurso. Aí ele fala: pelo seu fruto o conhecereis. É por isso que o conhecimento, como dizia aqui nos avisos, estudos dessa feira, é muito importante, para que você não seja levado pelas falácias dos homens mentirosos, conforme aqui o versículo 2, o finalzinho, que o próprio Jesus falou: tem homens mentirosos, tem obreiros fraudulentos, tem falsos apóstolos, tem maus obreiros, falsos profetas que procuram desviar o povo de Deus do foco, da verdade, da palavra. E hoje o que não falta são mensagens motivacionais, rodando aí, circulando nas redes sociais, mensagens até bonitas, tocantes,
Mandar para mim uma mensagem, um vídeo aí de uma pessoa tocando, abraçando, chorando e tudo, amém, glória a Deus, para que ele está abraçando e chorando e falando em nome de Deus. Mas nós não podemos definitivamente sermos pessoas emocionais ou emotivas. Pessoas se deixam levar por um vídeo, por uma coisa que tocou, que falou e que emocionou. Porque o nosso culto não é um culto emocional, é um culto racional, com entendimento. Cada palavra, cada ação do cristão, cada serviço que ele prestar a Deus, deve ser um serviço racional, com entendimento, com consciência. Ainda que a emoção venha depois, mas está em segundo plano. Amém? Portanto, nunca meça um culto porque o culto foi frio, os irmãos não cantaram. Hoje não estava frio, os irmãos não cantaram muito, né? Hoje eu estou falando que o culto está um pouco frio porque os irmãos não cantaram muito. Eu percebi que você está um pouco à parte. Depois do segundo, terceiro hino, melhorou um pouquinho, né? Você observou isso aqui também? Eu observo, vou observando tudo e vou vendo. Senti também. Os irmãos do primeiro e segundo hino estavam apáticos, estavam assim, mais olhando e assistindo e observando, né? Do que cantando e louvando a Deus. Mas isso acontece, não preocupa não, que isso faz parte. Nós somos seres humanos, não fiquem tristes com isso, mas é verdade, viu? Ele não reunião de oração numa casa, não porque eu estava na casa do Vasco essa sexta-feira, mas não estou falando dele, nem da casa dele, mas é muito comum você chegar numa comunhão e começar uma comunhão todo mundo disperso, todo mundo indiferente, disperso, olha no celular, olha no relógio, olha para fora, né, e fica distraído, observando, olha para o mundo que está do lado, até ele entrar no ambiente de adoração já passou quase 15 minutos. Isso é prejuízo, infelizmente, tem quase com os irmãos, mas se isso acontece, nós não somos piores do que ninguém, nem vocês que agem como são piores do que ninguém. É normal do ser humano, isso acontece. No entanto, eu exorto os irmãos agora nesse momento, nesse parênteses que eu abri, a que os irmãos se atentem para isso. Chegou aqui, não é coisa que você deve fazer, se concentre. Cheguei num local de comunhão, não é uma reverência às paredes, ou ao próprio tablado, ou à plataforma, ou ao altar, como dizem. Não é isso. Não é esse respeito ao lugar físico, mas é uma expectativa que deve ser gerada no coração sobre aquilo que vai acontecer, porque agora é um culto da igreja, uma reunião dos santos, Jesus está presente, o Espírito Santo está falando, então é tudo muito especial, queridos, e nós devemos ter muito claro isso, amém? Então só uma dica aí, chegou aqui, já se concentra, fica em espírito de oração, não precisa ser agir de maneira religiosa, chegar, ajoelhar e ficar orando ali, aquela coisa, ainda que você faça, não tem nenhum problema, mas não é isso que eu me refiro. Eu me refiro a uma expectativa da alma, a uma expectativa positiva diante de tudo aquilo que vai acontecer, amém? E você vai gerando um temor no seu coração e vai preparando um ambiente no teu coração para receber de Deus a bênção de Deus, amém? Então essa igreja tinha essa característica, conhecimento, ela, uma igreja ávida, trabalhava muito, uma igreja que ela não era uma igreja apática e indiferente, uma igreja ativa ou proativa. Ela era aquela igreja que pregava, que visitava as pessoas, tinha uma comunhão, tinha um conhecimento, olhava para um falso apóstolo, ó, cuidado daquilo ali, não está certo aquilo ali, está indo para o lado errado, vamos ver aqui. Tinha labor, suportava sofrimento por causa do nome de Jesus e não desistia, não esmorecia. Olha que igreja boa, sim ou não? Igreja ativa, igreja viva. Humanamente falando, no serviço, no trabalho, nas atividades, na comunhão, no dia a dia, eles tinham essa proatividade. E aqui eu me recordo de um texto lá de Lucas capítulo 10, quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, duas irmãs, né? Marta e Maria. E quando Jesus chegou, Marta recebeu Jesus de braços abertos e foi correndo, Jesus, Jesus chegou na minha casa, né? Na verdade, se Jesus chegasse na sua casa, pessoalmente, o que você faria? Entre e limpa tudo. Vamos ler o texto? Lucas, capítulo 10. Versículo 38 em diante. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Olha só. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E estava, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor. Olha só o versículo 39. Marta tinha uma irmã chamada Maria. E esta, Maria, quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Olha só o comportamento de Maria quando Jesus entrou na casa dela. Versículo 40. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupadas com
de serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar aqui, ó. Estou ocupado, é muita coisa para fazer. E eu imagino, sabe o quê? A leitura que eu faço desse texto, a leitura subjetiva do texto, é que Marta, ela amava muito a Jesus. E era uma cristã proativa, como a igreja em Éfeso. Sabe aquela coisa, aquela pessoa que chegou a Jesus, pronto, agora é melhor cama, a melhor toalha, limpinha, água fria, lavar os pés de Jesus, passar uns pão de queijo ali na pedra, fazer um café amargo, não muito amargo, mas meio amargo, irmãos. E então ajeitar tudo, a cama tem que estar arrumada, o lençol esticado, afinal de contas, preparar o banho, porque Jesus chegou na minha casa. Amém. Eu tenho que servi-lo muito bem, porque é o Senhor. Amém ou não amém? Amém. E Maria ficou sentada olhando para Jesus. O que é que vocês acham deste quadro de Marta e Maria? Vocês preferem ser Marta nesse texto ou preferem ser Maria nesse contexto? Pastor, eu prefiro ser Marta, o que eu gosto é do serviço, eu quero servir a Jesus, eu não sou cristão bom, eu quero servir a Cristo, e Ele é o meu Senhor, Ele deu a vida por mim, pois agora eu vou dar a vida por Ele. Talvez passe esse sentimento pela sua cabeça, talvez aqui não, porque os irmãos aqui já são bem, né? Estão espertos com as palavras, né? Mas pode ser o caso que a maioria dos irmãos tenha o sentimento de querer fazer muita coisa, como era a igreja em Éfeso. Igreja ativa, perseverante, suportava sofrimento, não desanimava, tinha conhecimento, laborava. É o espírito de Marta, é o mesmo espírito da igreja aqui do Apocalipse, igreja em Éfeso. No entanto, Maria, quando Jesus entrou na casa dela, ela se assentou aos pés de Jesus. Eu imagino que ficou com as mãos sentada, eu imagino ela sentada no chão, Jesus no banco, numa cadeira, e ela assim, sentada no chão, com os braços assim, pertinho da perna de Jesus, no sofá e no banco. Olhava para Jesus assim, como que ele está sentado no chão, Jesus no banco, olhando para cima, e Jesus falando e tendo comunhão com ela, e ministrando uma palavra, que onde Jesus chegava, ele falava a palavra. Ele era a própria palavra, né, encarnada. E Maria ficou ali, se deleitando com as mensagens do Mestre. De repente, Marta Marta não gostou não, uma coisa nossa está errada. Eu vou falar que Jesus vai dar uma bronca nela tão grande. Quando eu falar, a pessoa está cansada, ele não está prestando atenção no que está acontecendo, né? Mas eu estou vendo tudo aqui, eu estou trabalhando sozinho e Marta está lá sentadinha, né? Mas eu vou falar para Jesus: Jesus, tu não te incomodas que eu fique aqui sozinha a servir? Ordena a ela que levante desse lugar e venha me ajudar aqui. Olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta. Vocês conhecem o nome de todo mundo aqui? Fala 2 vezes o nome da pessoa. Primeiro a pessoa fala e depois a outra responde. Vai lá. Fala para a pessoa que está do lado o nome da pessoa, gente. Jesus falou para Marta, Marta, Marta. Aí você fala assim: Wendel, Stephanie. Pastor. Nilo. Valnir. Entendeu? Você entendeu o que está acontecendo aqui? Essa palavra de Jesus aqui é uma palavra de advertência. Marta. Andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, Marta, pouco é necessário. Ele não quer que você faça muita coisa para Ele. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Ou seja, eu quero pouco. Aliás, eu só quero uma coisa. Aí ele conclui: Marta, pois, escolheu a boa parte, ou seja, a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Ela vai continuar aqui ouvindo a minha palavra. Deixa o café que depois faz, depois assa o pão de queijo, depois arruma a cama. É a palavra, porque eu estou aqui e temos que aproveitar a oportunidade. Glória a Deus. Voltando para a igreja em Éfeso, é a mesma coisa que acontecia lá. Quem entendeu? Igreja proativa, igreja ávida, laborava, perseverante, conhecimento, igreja madura. No entanto, olha só o versículo 4, a advertência de Jesus para a igreja em Éfeso, como também advertiu a Marta naquela ocasião. Tenho, porém, contra ti, olha só,
Versículo 2 e 3, ele elogiou a igreja pela igreja de Seara, sim ou não? Versículo 4, ele diz: tenho porém contra ti quem? Contra o anjo da igreja em primeiro lugar, amém? E contra a igreja. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quem consegue observar lá no quadro, naquele episódio de Marta e Maria, quem consegue observar uma que laborava para Jesus e outra que estava preocupada com Jesus? Quem consegue ver isso aqui? Diga amém. Quem consegue ver? Aquela lá no episódio de Marta, queridos, que estava preocupada em fazer muita coisa para Jesus, ou aquela que estava preocupada em estar com Jesus? Vamos observar isso aqui? Deus falou assim, ó, a melhor parte é estar preocupada com Jesus. É aproveitar ali aqueles momentos profundos de comunhão, de palavra, de ministração. Não está preocupada com nada senão com o próprio Jesus. Isso quer dizer que a pessoa tem um amor profundo pelo seu mestre. Irmãos, nada e coisa nenhuma, ou nenhuma outra coisa pode motivar a nossa fé e o nosso serviço a Deus, não for o amor pelo Senhor. Glória a Deus. Não queira fazer nada para Deus. O que acontece com o cristão, né? Logo que ele se converte, isso aí eu passei por esse momento, eu passei por isso que eu vou falar aqui agora. O cristão, quando ele se converte, ele quer fazer a obra, sim ou não? Quem quis fazer a obra quando se converteu? Fazer a obra, pregar, eu quero pregar, eu quero falar, as pessoas vão conhecer, eu quero dar meu testemunho, eu quero falar da minha fé, eu quero que as pessoas ouçam e sejam notificadas e recebam aquilo que eu recebi do Senhor. É assim ou não é? Isso é bom, não é ruim, isso aí. Só que se junta outra coisa, outro lado da moeda, uma outra situação que é melhor do que essa. Ah, se todo cristão entendesse isso. E quando ele se convertesse, em vez de ficar preocupado em pregar para os outros, que pregassem para si mesmo primeiro, e tivessem comunhão com Jesus primeiro, e recebessem primeiro, para depois ser o quê? Um reflexo daquilo que ela recebeu. Glória a Deus. A vida cristã ativa ou proativa de pregação, de ministração, de serviço a Deus, não deve ser o primordial, e sim deve ser um resultado do primordial, que é o primeiro amor. É o primeiro amor. Então nós precisamos entender que Jesus é o mais importante de tudo. Pastor, e as almas estão se perdendo, não são importantes? São importantes, mas se você não receber de Cristo, você vai transmitir o que para elas? Você vai ser suprido de Cristo, receber de Cristo, ser ministrado por Cristo, contemplar a Cristo, receber do Senhor, e agora você vai passar isso para as pessoas. E sem nenhum esforço, sabia? Sem nenhum tipo de labor, de esforço, de canseiro ou enfado, porque vai ser só um reflexo daquilo que você é. O cristão, ele tem que ser cristão, ele não tem que se esforçar para ser cristão. O maior erro das pessoas é querer provar alguma coisa para alguém, é querer fazer para provar. Não quer fazer assim. Isso é canseira. Você começa, isso é uma boa intenção, tá bom? Isso é uma coisa certa e boa daquele que pensa assim. Você começa bem, com toda aquela força, querendo provar, os outros têm que ver que eu trabalho, tem que ver que eu faço. Daqui a pouco você começa a cansar. Daqui a pouco você começa a cansar. É o primeiro que chega, o último que sai, não mata uma reunião, está ali certinho, daqui a pouco o irmão começa a afastar. Isso não é todo, acontece com todo irmão. Quando a gente está aqui na frente, eu estou aqui com o pastor, e eu vou observar, isso acontece com todo irmão. No início, me liga todo dia, manda mensagem, estamos juntos, pastor, estou aqui, estou orando, amém, estamos lá junto. Hoje eu chego lá cedo para te conversar um pouquinho, eu falo amém, chego mais cedo. Daqui a pouco o irmão não chega mais cedo, aí já não liga mais. Aí daqui a pouco ele nem chega cedo e nem tarde, ele nem vem. Você liga para ele, não te atende, aparece um mês depois. Isso é natural do ser humano. Isso é natural. Mas por que isso? O que está acontecendo? Por que isso acontece? Isso é efeito colateral. Sabe aquela coisa, você toma uma coisa, você recebe uma coisa boa, mas que gera um efeito que não era esperado? É isso mesmo? É uma coisa que é boa, que ela vai ter um efeito positivo, porém traz um outro efeito negativo, ou não esperado, daquilo que foi tomado. E aí isso acontece, a pessoa se converte, fica com toda a avidez, toda aquela força de trabalhar, só que ela esquece do mais importante. Deus falou para Marta, ó, Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. E qual a melhor parte? Ter comunhão com Deus. Eu digo para vocês, tenham comunhão com Deus. Tenham comunhão com Jesus, contemplem Jesus, ame Jesus, cultive o primeiro amor. Irmãos, toda a degradação da igreja começa com o abandono do primeiro amor. Pastor, o que seria o primeiro amor? O primeiro amor, o melhor amor.
Aquilo que você ama em primeiro lugar. Quando nós nos convertemos, acontece muito isso aí, você fica ávido para as coisas de Deus, sim ou não? Não somente você fica ávido para fazer a obra, para pregar, para visitar, para falar para as pessoas, para proclamar, para dar a boa notícia do que aconteceu contigo, para que outras pessoas sejam ganhas, isso é positivo, como eu disse agora há pouco. No entanto, você tem uma avidez muito grande para as coisas de Deus, sim ou não? Quem passou por essa fase de se converter e ficar ávido para as coisas de Deus? Você ouve um cântico que te toca, você vem para um culto com expectativa, você se assenta, você aproveita, você desfruta, você sai cheio, glorificando a Deus, passa o dia cheio, concentrado, anda no Espírito, ama o Senhor, doido para chegar logo à próxima reunião. Sabe aquele tempo em que uma senhorinha vinha, né, para cantar um cântico, uma senhorinha, ou então uma novinha, não tem problema nenhum, uma irmã nova, uma irmã mais velhinha, não tem problema da idade, mas se aquela velhinha chegava e cantava aquele cântico desafinado, a capela, né? Nessas igrejas mais pentecostais tem muito isso, eu passei por lá, sei. E a irmãzinha vinha cantar um cântico, e ela cantava, vestida, estava na capela, irmãos. Ninguém queria acompanhar a vestinha, ninguém quer acompanhar, não saia, porque os tocadores, os levitas, estou levitando, né? Eles querem tocar na banda da igreja. Mas quando chega uma irmãzinha simples, que não tem voz, que é desafinada, eles não querem tocar para ela. E a irmã vai louvar a Deus, a Jesus, ao seu Jesus, com a sua voz trêmula, embargada e sem nenhum tipo de acompanhamento. Mas quando nós estamos no primeiro amor, aquilo entra no nosso coração como uma espada de dois gumes. E vai até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, porque é a palavra de Deus cantada com um coração simples que ama o Senhor. Glória a Deus. E quando você recebe de lá, a pessoa canta daqui, você recebe de lá, essa palavra, que é a mensagem do cântico, ela entra e testifica no seu coração. Isso te toca, isso te edifica. Lembra disso? Mas depois que passa o primeiro amor, passou o primeiro amor, já não tem mais isso. Agora a irmã vai cantar, você vai mexer no celular, você conversa sua. A irmã está cantando desafinado. Quando acaba o canto, ele liga o celular. Ele é muito. Ele é racional demais. Ele é aquela pessoa que está indiferente às pequenas coisas e atento às grandes coisas. Cuidado, porque Jesus ministrou as maiores revelações quando estava com 2, 3, 4, 5. E não com as multidões, e não em grandes momentos, mas em momentos mais simples, de talvez menos importância, de maneira bem informal, foi que Jesus trouxe grandes revelações. Por isso eu volto ao assunto da reunião de oração. Não despreze a reunião de oração. Não despreze a reunião de oração. Porque você pode estar desprezando uma bênção que você poderia ter sido ministrado naquele dia. Uma palavra que é trazida, os irmãos da sua casa, uma oração feita, um abraço que você poderia receber. Não despreze, porque ali pode estar uma grande bênção para você. Amém? Voltando para o texto. Porque abandonaste o teu primeiro amor. Aquele sentimento maior por Jesus, como o sentimento de Marta. E eu quero dizer para vocês que amar a Jesus, esse amor a Jesus vai resultar em um serviço a Deus. Aqui a ordem é essa, ó. Olha só a ordem de valores, juízo de valores. Primeiro você ama Jesus, tem comunhão com Jesus, se apega a Jesus. Amém? Resultado, o serviço. E o serviço a quem? Servir a quem? Servir a Jesus. Se você ama Jesus, você serve a Jesus, sim ou não? Diga Jesus. Jesus. Os irmãos estão ouvindo a mensagem? Glória a Deus. Amar a Jesus é servir a Jesus, sim ou não? Quem está servindo a Jesus aqui, diga amém. Amém. E onde está Jesus? Você está servindo. Pô, está em todo lugar, é verdade. Mas você está servindo a Jesus, como é que serve a Jesus? Fala aí como é que é, serve a Jesus. Como é que é o jeito? Como é que faz? Porque aqui eu sei, ele habita no meu espírito e está entronizado à direita do Pai. Ele não está ali na esquina para que eu vá até ele e faça alguma coisa para ele, como Marta estava fazendo na sua casa aquele dia, pessoalmente. Quem ama Jesus, ama o próximo. Quem serve a Jesus, serve o próximo. Nunca pense que você estará servindo a Jesus fazendo longas orações. Nunca pense que você vai estar servindo a Jesus pregando mensagens eloquentes, grandes discursos com teologia refinada, um vocabulário rebuscado. Jesus não estava sendo servido por você.
Jesus, Deus, não pode ser servido por mãos humanas. Ele não pode. Atos capítulo 17, versículo 26. Ele não pode ser servido por mãos humanas. Ele não precisa de nada. Mas Ele quer o nosso serviço, sim ou não? Então, como fazemos ou como vamos fazer para servi-lo? No outro, diga no outro. Quer servir a Jesus? Olha para o teu lado. Serve esse irmão que está do teu lado aí. Serve o irmão. Sirva o irmão, você estará servindo a Deus. Servir a Deus, servir as pessoas. Amar a Deus é amar as pessoas. Querem ver uma coisa interessante? Abra lá de novo em Romanos capítulo 10. Verifique comigo uma coisa importante. Abandonar o primeiro amor consiste em tudo isso que estamos falando aqui agora. Abrir mão da presença de Jesus e, em contrapartida, deixar de servir o que é servir o outro e amar o outro. Olha só, Lucas capítulo 10, versículo 25. Acompanhe aí. Eis que certo homem, intérprete da lei, olha só que era uma pessoa culta, né? Não era qualquer homem, mas era um homem intérprete da lei, era um fariseu, era um escriba, era um homem versado na lei de Moisés. Este homem levantou-se com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Ele não é intérprete da lei? Então Jesus pegou tudo aquilo que ele tinha como conhecimento, ele era versado no Antigo Testamento. Você vai pegar você com as suas próprias palavras. O que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: duas coisas, mestre. A primeira é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E a segunda coisa, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, como é que interpreta a lei? Ele falou assim, ó, qual é a súmula da lei? Qual é a essência da lei? Aí é como se o intérprete falasse assim, o amor. A essência da lei é o amor. Diga o amor. O amor. Mas o amor a quem? A Deus, em primeiro lugar. Olha lá, o primeiro amor a Cristo lá. Lá dentro da Cristo em Éfeso. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o entendimento, de todo o coração, com todas as forças. Mas aí vem a segunda maneira de amar a Deus, amando o próximo como a ti mesmo. Irmãos, estão entendendo isso aqui? Você lembra de quando nós estávamos falando aqui na terça-feira de estudo bíblico, de escatologia, no momento em que Jesus irá por julgar as nações no trono de glória por ocasião da manifestação da sua vinda, ele o fará de maneira muito legítima. Ele vai separar os cabritos das ovelhas, ele vai colocar as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda, e o mestre dirá aos que estarão à sua direita: vinde abençoados do meu Pai. Olha só que palavra muito boa, né? Vinde benditos ou abençoados do meu Pai, entrai na posse do reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Entra no reino. Foi preparado para vocês, vos foi preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Por que, Jesus? Porque eu tive fome e tu me deste de comer. Olha como que Deus, as pessoas servem a Deus no outro. Jesus não recebeu copo com água de ninguém. Tive fome e me deste de comer. Estava nu e me deste roupa. Estava preso e foste me ver. Senhor, quando foi que tivemos com fome, com sede, com frio e te assistimos? Quando fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então veja como que o serviço a Deus é na pessoa. Nunca queira servir a Deus com orações vazias, orações destituídas de realidade. Oração é uma coisa muito boa, mas não é serviço a Deus é no próximo. Oração é pelo próximo. Ainda tem mais, falar como disse Tiago, né? Tiago é muito pragmático. Tiago ele gosta da coisa certa, na hora certa, é tudo certo, tudo preto no branco. Tiago é no rasgado com ele, não tem negócio de ficar com. Tiago não traz grandes teologias, grandes explicações de revelações, não. Tiago fala assim: ó, é o seguinte, quando você, quando chegar uma pessoa na tua festa, com anéis de ouro nas mãos, roupas, talares, uma carruagem, e você não pede para ele sentar do teu lado, não, porque é uma pessoa rica, de presença, de prestígio, de posição social. Aí chega um mendigo, todo mal vestido, fedendo, porque não tomou banho, com fome. Aí você fala para ele assim: assenta-te por estrada dos meus pés, senta aqui embaixo dos meus pés aqui, ó, seu vagabundo. Não faça isso não. E tem mais uma coisa:
A verdadeira religião, isso é Tiago falando, a verdadeira religião é visitar as viúvas nas suas necessidades, os órfãos, e se manter incontaminado do mundo. É a verdadeira religião. Glória a Deus. Não é ficar com as mãos levantadas, fazendo orações, jejuns e vigílias e coisas, não. A verdadeira vida cristã é prática, ela é praticada. E tem mais uma outra coisa para falar para vocês. Quem aqui, qualquer um de vocês que vê o teu irmão com fome, padecendo necessidade, não vá à casa dele orar, não vá orar, não, pelo amor de Deus. Não faça isso, não. Olha, pastor, você que fosse, tinha que orar pelo irmão. Ir à casa do irmão orar por ele. Eu falo, não, calma, cada coisa na sua hora. Se o seu irmão está com fome, está precisando de comida, não faça oração, não. Meta a mão no bolso, tira 3, 4 notas de 100 reais, vá no mercado, faça uma compra, leva para o irmão, depois você faz oração por ele. Um abraço pro irmão. Porque o irmão não come oração. Seja com a água cortada, ele não bebe oração. Ele não veste oração. Por isso que eu falo, o amor a Deus é amar o próximo, e amar o próximo é servir o próximo. Aí você vai lá, faz a compra, o irmão leva para ele, aí você faz a oração por ele. É assim que é o serviço a Deus. Tiago fala dessa forma. E aí, respondeu muito bem, Jesus falou assim, ó, respondeste corretamente, faz isso e verás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou, Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote para aquele caminho e vendo o moribundo ali caído, passou de largo. Olha o sacerdote, irmão. O sacerdote era quem? Era o judeu. E o judeu ia para onde? Para o templo. O sacerdote ia para o templo servir, porque era sacerdote servindo no templo, sim ou não? Ah, não posso ajudar o rapaz que está caído, eu vou para a casa de Deus, eu vou servir a Deus. Infelizmente vai ficar aí, porque eu não posso ajudar. Eu tenho um compromisso com o Pai Celestial. Tem ou não tem? Olha, o rapaz está caído no chão lá. O judeu está caído, passou um sacerdote, irmão do judeu que caído, todo ensanguentado, espancado, quase morrendo, passou de largo, passou de longe para não se comprometer. As pessoas não querem se comprometer com o problema alheio. A pessoa está desempregada, você passa de longe. A pessoa está desempregada, está sem dinheiro, passa dificuldade, você não atende nem o telefone dela. Eu falo você, não você não, a pessoa, tá, irmão? Você é grosso modo, tá bom? Falando para você especificamente não. O ser humano. Quem conhece o ser humano? Quem sabe o que é o ser humano? O ser humano é assim, a pessoa é amiga dela, e a pessoa tem um bom emprego, e a pessoa tem status, a pessoa tem prestígio social, político, é bem vista, bonita, cheirosa, bons perfumes, carro bom, faz festa quase toda semana, churrasco, chama os manos, chama os brothers, chama os amigão. Essa pessoa, o celular dela não para de tocar e de mandar zap para ele. Eu te amo, meu amigo, ó, tamo junto, e irmãozinho para lá e joguinho para cá, o dia todinho. Mas se essa pessoa ficar desempregada ou falir, pensa nos amigos que vão fugir. O amigo, estou com um problema no meu zap, o zap está travado, mas carregou a bateria, o celular caiu, quebrou, não posso atender. Foge daquele que está com problema. O ser humano é assim. O ser humano é assim. Da mesma forma, o sacerdote passou de largo quando viu o cara cair no chão. Olha, o versículo continua. Versículo 32, semelhantemente um levita. O sacerdote ia servir no templo, o levita é aquele que toca, né? Naquela época os levitas tocavam, né? Eram responsáveis pelos louvores dentro do templo, lá, né? Devia levitando, hoje em dia o povo fica levitando, né? Porque essa é levita hoje em dia, levita. Está aqui eu rodei com levita que pode agora. Não, mas não vamos seguir no sentido próprio da palavra. E as pessoas querem ser levitas, mas olha só o que o levita fez, não era nada contra o levita. Era aquele que tocava, está tudo certo, amém? Mas quando o levita viu o homem caído, passou de largo também, porque ia ensaiar o conjunto. Então o sacerdote estava comprometido, estava ocupado demais, não podia ajudar o próximo, e o levita estava ocupado demais, porque ia ensaiar o louvor, para tocar de noite para Jesus. E Jesus não quer servir, Jesus não quer louvor, Jesus quer que você ajude o que precisa. Glória a Deus, meu Deus. Vai descartando aí, tudo está na manga. Certo samaritano, versículo 33, que seguia o seu caminho. Sabe quem é um samaritano?
Olha para mim, estou encerrando a mensagem, 7 minutos. Vou encerrar 11 e meio ponto. Certo samaritano que seguia o seu caminho, viu o rapaz caído no chão e parou e deu assistência. Sabe quem é o samaritano em relação ao judeu caído? O samaritano são judeus que se misturaram por ocasião do cativeiro babilônico, tiveram relações com mulheres de outras nações e construíram família, sim ou não? Então o judeu aqui legítimo, né, de pai e mãe hebreus, judeus, casou-se com uma mulher lá de outro país, constituiu uma família. Como é que é a nossa família aqui? Família dos samaritanos, raça mista. Deus não quer, amaldiçoado por Deus. Não pode. Samaritano não presta, samaritanos são todos sem vergonha, são religiosos, Deus não tem nada com essa raça. Mas passava o samaritano e viu o judeu caído. Judeu e samaritano não se davam bem, queridos. É a mesma coisa, sabe de quê? Sem citar nome de igrejas. É a mesma coisa chegar no evangelho e ver um católico caído no chão. Católico com aquela. Como é aquele negocinho das bolinhas? É o texto, né? E com uma cruz bem grandona aqui e abraçado com aquela imagem da Aparecida, né? Nossa, Aparecida ali. E o caído, machucado. Aí passa o evangelho, fala, Deus, o sangue de Deus tem poder, fala ou não fala? Amarrado. E se fosse uma mãe de santo, com toda aquela roupa branca, cheia de patuá assim, ó, caída num buraco. Está amarrado. Queima Jesus. Fala assim ou não fala? Queima Jesus. Inimigo de Deus, tudo inimigo. Católico, inimigo, está aqui. É a mesma coisa de algum soldado algum soldado do Vietnã passando e vê um soldado americano dentro do buraco. Imaginou aqui na cabeça de vocês? Um soldado lá do Vietnã, da guerra do Vietnã, lembra? Um soldado vietnamita caído prostrado e passasse um soldado americano. A imagem é essa. E o samaritano passando e vendo o judeu caído. O que fez o samaritano? Desceu do seu cavalo, pegou do seu óleo, do seu vinho, deitou, jogou nas feridas, pensou-lhe os ferimentos. O que se pensou-lhe os ferimentos? Se colocou no lugar dele. Olhou o cara caído no chão, falou assim: poderia ser eu tenho que socorrer, eu não posso negar a minha fé. É agora que eu tenho que dizer que eu sou cristão, porque a pessoa precisa de mim. E eu sou o único que estou passando por aqui, eu não vou deixar morrer. Se colocou no lugar da pessoa, compadeceu-se da situação dela, foi lá, colocou o seu animal, levou para o hospital, para uma hospedaria, pagou para que cuidasse 2 dias dele, e depois falou assim: o que gastar mais, pode tratar dele aí, que eu, na volta que eu vier, eu venho acertar a conta. Não se preocupa com o custo do atendimento, não. E tratou da pessoa. Aí Jesus disse assim nessa palavra, olha só. Versículo 36. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vai e procede tu de igual modo. E eu falo para você esta manhã, e o Senhor fala para nós: vai ou vamos e procedam de igual modo. Voltar ao primeiro amor é se apegar a Deus mais uma vez, porque a igreja se degradou em Éfeso porque já havia abandonado o primeiro amor. E o mais grave de tudo, hein? Ela não perdeu o primeiro amor. Quem sabe a diferença de perder para abandonar? Tem diferença? Tem diferença ou não tem? Perder para abandonar? Quem é que já perdeu o dinheiro? Quem é que já abandonou o dinheiro? Perder é involuntário. Amém? Perder é involuntário. Abandono é proposital. É uma atitude deliberada, consciente. Se abandona porque você não quer mais. Olha como é grave nós deixarmos de cultivar em nosso coração a comunhão com Cristo e com a pessoa de Cristo. Olha como é grave. Nós não podemos permitir que a nossa vida espiritual vá entrando num estado de decadência cristã, de decadência espiritual, de modo a ficarmos aqueles cristãos indiferentes a tudo e a todos.
preocupados só com o nosso umbigo, com as nossas coisas, com o nosso dinheiro, com o nosso salário, com as nossas contas, com as nossas viagens, com os nossos projetos, esquecer de Deus e das pessoas. A lição e o ponto forte da carta à igreja em Éfeso, a igreja do primeiro século, é que ela havia abandonado o seu primeiro amor. E diz Jesus: arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Olha só, a igreja tinha obra ou não tinha obra? A igreja em Éfeso tinha ou não tinha, queridos? A igreja tinha muitas obras ou não tinha muitas obras? Aí ele fala: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ou seja, ele não excluiu as obras, mas ele fala: eu preciso daquelas obras que são resultado ou produto de um amor comigo. Glória a Deus. Vamos pensar nisso, queridos. Vamos refletir em juízos de valores, vamos questionar nós mesmos, vamos perceber como está o nosso coração, como está o nosso relacionamento com Cristo. Senão vamos ficar aqui 20 anos, 30 anos, 50 anos, onde todo mundo morrer, os filhos vão crescer e vão continuar pregando essa palavra, e nada vai acontecer. No final das contas podemos ser até reprovados por Cristo, depois de ter pregado tanto. Isso não pode acontecer. Nós precisamos refletir na nossa real condição, é cada um refletir sobre o seu coração, eu sobre o meu coração, e medir diante de Deus, com sinceridade, com o coração aberto, como está o nosso relacionamento com Cristo. Quanto Jesus vale para a gente, quanto nós amamos a Jesus, o quanto valorizamos a pessoa de Cristo, e depois, em segundo lugar, o quanto valorizamos as pessoas. Os familiares, a família, a esposa, o filho, os filhos, o vizinho da direita, da esquerda, da frente, as pessoas da rua, os mendigos, as prostitutas, os homossexuais, os desempregados, os nossos inimigos, não importa quem é ou quem seja. Como nós estamos lidando com essas pessoas? Pensar nisso, porque a vida cristã só vai ganhar sentido quando você começar a perceber isso. Primeiro, amar ao Senhor sobre todas as coisas, amém? E o próximo como a nós mesmos. Aí ganha sentido a vida cristã. É por isso que muitas pessoas cristãs verdadeiras não estão mais congregando e não estão mais efetivamente na comunhão do povo de Cristo. Sabe por quê? Porque elas se cansaram de um labor infernal, de uma correria maluca, de uma vida totalmente agitada. Sabe aquela coisa frenética de correria, tentando fazer alguma coisa para Deus, tentando agradar a Deus, tentando provar as coisas para as pessoas, e no final das contas vão se cansando, aí para. Eles não encontraram sentido na vida. Quanto mais eu faço, mais triste eu fico. Quem já percebeu isso? Quanto mais eu faço, mais triste eu fico, mais vazio eu fico. Parece que eu estou fazendo uma coisa errada. Aí eu quero dizer para você o seguinte: você está fazendo uma coisa certa de maneira errada, porque nós não temos que nos preocupar em fazer nada para Jesus, e sim nos preocupar com Jesus. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Temos que nos preocupar com Jesus. Jesus, meu Jesus, eu preciso de ti, Senhor. Se eu preciso da tua presença, eu preciso contemplar a tua face. Eu preciso fazer como Maria fez naquele dia que o Senhor chegou na casa dela, que ela se assentou e contemplava, ouvia os teus ensinamentos, como quem ama, como quem deseja, como quem tem fome e sede de justiça. Senhor, me restaura, me levanta, renova meu entendimento. Aí depois você vai ter como resultado fazer as coisas que serão motivadas pelo amor por Jesus. Amém, irmãos?